pessoal, boa noite. Eu sou Edivaldo Toledo. Estamos aqui no programa Conexões, sempre trazendo um profissional que venha a crescer aí em casa, caso você tenha alguma dúvida de saúde ou cuide de alguém em casa. Hoje eu trouxe a Marisa Pereira, que é psicóloga, e ela vai falar sobre um pouco sobre a atuação de psicologia, na área da psicologia, e vai também falar um pouquinho como é ser psicóloga. A Marisa Pereira, ela faz atendimento presencial lá na cidade de Franco da Rocha, mas depois eu vou passar o contato dela e as redes sociais. Seja bem-vinda, Marisa. Muito obrigada por ter aceito o convite e vir falar para o nosso público essa profissão. Boa noite, Edivaldo. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou psicóloga, já sou formada há alguns anos e trabalho, né, tanto na rede pública quanto também na rede particular. Hoje eu atuo, né, basicamente no atendimento psicológico em psicoterapia de adolescentes e adultos, e é muito, né, gratificante fazer parte desse trabalho, né, poder contribuir, colaborar também com as pessoas que procuram o serviço, né, e até mesmo dar algumas respostas para algumas questões que chegam aos consultórios todos os dias. Que bom. Marisa, como é ser psicóloga e para a formação e também para chegar até o atendimento ao público? Como que é esse caminho? Bom, o caminho se inicia na graduação, né, o curso de psicologia ele conta hoje com 5 anos de graduação, onde tem uma base comum, né, em relação ao desenvolvimento humano, em relação às próprias linhas de atendimento dentro da psicologia, que é uma profissão baseada na compreensão, né, do ser humano, dentre várias formas que é possível pensar isso. Né? Então, versa com a filosofia, com a sociologia, com o serviço social, com tantas outras áreas do conhecimento que nós temos hoje em relação à formação e também fortalecimento dessa área da psicologia. E com as neurociências também, que são bem importantes nesse caminho. Sim. Por ser uma formação acadêmica muito nova, mas ela tem várias áreas de atuação. Você consegue falar um pouco para a gente quais são as áreas de atuação, onde a psicologia de fato iniciou-se como formação? Tá. Os estudos de psicologia eles remontam aí a muitos anos, até antes de Cristo, como eu disse, baseado até em alguns pensamentos filosóficos. Né? Nós temos aí 50 e alguns aninhos de profissão regulamentado no nosso país, da psicologia, em outros países isso também altera um pouco. O trabalho do psicólogo, ele pode ser realizado em basicamente quase todo tipo de ambiente. Né? Nós temos psicólogos organizacionais que trabalham em empresas, nós temos psicólogos clínicos, assim como eu, que trabalham dentro do ambiente, né, de consultório, do atendimento de psicoterapia, né, ou de avaliação em casos de suspeitas de alguns transtornos mentais. Temos também o trabalho com crianças no desenvolvimento, né, em avaliações dentro de escolas, dentro de unidades de educação. Temos o trabalho dentro também da assistência social, temos o trabalho dentro, até com, né, a psicologia esportiva, que também vem crescendo bastante. Né? Então, temos aí uma área bem abrangente de atuação em que o psicólogo pode atuar, né? Em grupos, né? Sendo numa equipe multiprofissional, ou mesmo, né, no atendimento individualizado ou especializado, como no caso da psicoterapia, por exemplo. Entendo. E como é a sessão de terapia, que eu acredito que a maioria das pessoas que procuram clinicamente procuram por esse serviço? Como que é esse método? Como que o profissional escolhe qual a linha que vai trilhar? Conta de uma forma, traduzindo para as pessoas que são leigas, né? Eu não entendo de psicologia, então, por favor, fale de uma forma que todos consigam entender. Tá, vamos lá. Bom, dentro dessa formação, da graduação, é muito comum conhecermos, né, como eu disse, algumas formas de compreensão do ser humano, seus pensamentos, né, a forma de ação e a interação do ser humano com o seu meio social. E a partir disso, algumas linhas de atuação elas foram desenvolvidas. Né? Hoje, para o profissional, durante esse período, ele vai, ou muitas vezes, se identificando com alguma área de atuação. Né? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, psicólogo até hospitalar, que foi uma das áreas que também é onde o psicólogo pode atuar, né? Ou mesmo se for na clínica, ou dependendo do ambiente onde ele venha desenvolver esse trabalho.
durante o período da graduação é comum fazermos estágios, né, justamente para conhecer essas diversas formas de atuação. Então, essa é uma avaliação bem individual, né, de acordo com o que esse profissional em formação se identifica, da forma como ele compreende também e como aquilo vai fazendo sentido para ele ao longo desse período de estudo, né? Então, geralmente é dessa forma que ele vai se alinhar dentro de alguma linha de atendimento da psicologia, principalmente dentro da clínica, e dentro, né, a partir do momento em que a pessoa busca pelo atendimento psicológico, ela passa, né, por uma avaliação inicial nesse sentido de acolhida, né, da sua demanda, daquilo que o faz procurar o atendimento. Às vezes é comum vir por indicação de algum outro profissional, né, por encaminhamento de algum profissional, seja ele, né, um médico, psiquiatra, dentro das escolas, a partir dos profissionais da educação, ou, né, por exemplo, dentro dos hospitais. Então, é uma das formas de se chegar até o atendimento clínico. A partir disso, né, a psicoterapia ela se desenvolve em atendimentos regulares, né, é até comum usarmos a palavra processo nesse sentido, porque a partir do alinhamento de alguns objetivos, daquele momento de vida em que a pessoa está, ou do motivo principal, ou os principais motivos que a levam à psicoterapia, né, é desenvolvido um plano de atendimento, um plano de ação que é realizado ali a partir da contextualização, né, da conceituação da situação e do caso, para que possa ser elaborado e ser desenvolvido ao longo das sessões. Normalmente as sessões, a periodicidade depende também do objetivo, do que for combinado dentro desse atendimento, mas o mais comum, e até mesmo dentro da minha experiência, a gente trabalhar com sessões regulamentais, assim, de semanais, ou até mesmo, né, podendo ser até mais de uma vez a semana, dependendo da demanda e dependendo também dos objetivos a serem traçados. Mas, inicialmente, a gente trabalha dentro dessa regulação, né, de uma frequência de atendimento, né, justamente para que aqueles objetivos sejam desenvolvidos até serem alcançados ou serem, né, atingidos. Entendo. Ainda pós-pandemia, você recebe uma demanda espontânea de procurandos da área de psicologia, ou está ainda daquela forma tradicional que ainda algum profissional da equipe multi encaminhou? Como que está? Bom, tenho recebido das duas formas, é muito comum, inclusive, ainda acontecerem, mas sim, com a pandemia houve uma busca espontânea, né? Esse período de maior privação, o que principalmente a reclusão social que a pandemia também provocou, para além das situações que envolveram, né, o falecimento de pessoas próximas, a perda, o luto, ou até mesmo, né, esse momento de maior introspecção, pode permitir que as pessoas também procurassem por esse apoio psicológico, né? Então, a demanda, né, a busca espontânea é uma das formas, né, das pessoas chegarem até o atendimento psicológico, mas ela tem acontecido um pouco que das duas formas, né? Muitas das vezes é um profissional que muitas vezes encaminha, né, sugere o atendimento como forma de dar continuidade, por ser importante para aquele acompanhamento que é realizado pelo outro profissional, como também da própria divulgação das informações, por podermos disponibilizar e socializar essas informações com mais facilidade através de redes sociais, né, de informativos e até mesmo da busca das pessoas em lidar com alguns desses fatores que ocasionaram, principalmente após a pandemia. Tá. E como que podemos conscientizar as pessoas que também são encaminhadas para este atendimento, porém ainda tem uma recusa, um certo preconceito? Eu não vou passar com psicólogo, né? Eu não preciso. Certo. Como assim não precisa? Como que a gente lida com essa pessoa que recusa esse atendimento essencial? Tá. Bom, normalmente a gente faz a seguinte avaliação. Essa recusa, ela pode, né, significar uma recusa diante de alguma situação que envolva algum transtorno mental, ou seja, uma recusa de um atendimento e acompanhamento em relação ao sofrimento psicológico, como também ela pode ser uma recusa baseada, né, muitas das vezes, numa ideia que o psicólogo seria atendimento para alguns tipos de pessoas. Né? Então, assim, não, mas é muito comum até eu falar, mas eu não sou louco, né? Eu não preciso de atendimento psicológico. Né? Então, essa questão até, inclusive, que foi um grande
avanço dentro do trabalho da psicologia de popularizar, né, o atendimento psicológico não só para pessoas em situação ou com algum transtorno mental, mas também para pessoas que estejam lidando com alguma situação de difícil solução, né, que busquem o autoconhecimento, né, para além daquelas situações em que realmente a indicação ela é uma recomendação diante de um transtorno mental. Então, existem as duas situações, né? Então, onde aquele atendimento, onde ele é prioritário para o acompanhamento daquela pessoa e existem as situações em que ela pode fazer a busca espontânea, né? No mais, seria uma forma de divulgar e socializar essas informações para desmistificar, né, o atendimento psicológico. E assim a gente ter pessoas que possam buscar, que possam chegar ao atendimento, sendo elas, né, necessárias para o acompanhamento da qual elas necessitam, ou sendo em busca do autoconhecimento, em busca de uma forma, né, de lidar com as próprias emoções, de lidar com os próprios sentimentos e até mesmo em outras situações que possam chegar até o consultório. Sim. E é importante ressaltar a parte confidencial, né, Marisa? Com certeza. Isso também é importante você passar para o grande público que tudo que fica no consultório, é dito no consultório, fica no consultório. O sigilo profissional é um dos grandes fatores, né, importantes dentro da profissão da psicologia. Né? Então, a pessoa que chega até o atendimento, que chega até o consultório, mesmo nesses casos onde ela é encaminhada por um outro profissional, onde ela é encaminhada por um outro médico, ou até quando ela recebe indicação de algum colega, de algum familiar, né, que indica aquele profissional para o atendimento. Né? Então, nada disso é divulgado, nenhuma informação socializada, ou tudo que é, né, feito é sempre previamente acertado com essa pessoa. Né? Precisa do consentimento e até mesmo informações que sejam necessárias para o andamento desse atendimento em casos, né, onde falamos do atendimento multiprofissional. Né? Mesmo em situações onde há um acompanhamento em conjunto com outro profissional, essas informações só são socializadas para a manutenção básica do acompanhamento, né? Então, todas as informações de sigilo são garantidas dentro do atendimento psicológico. Tá. E tive consciência que eu preciso de um atendimento psicológico, vou até a procura e como que eu sei que agora eu dei certo com esse profissional? Onde que está esse linear? Eu devo procurar outro, devo ficar onde eu estou? Porque a maioria das pessoas nunca sentaram num consultório frente a frente com as demandas pessoais. Como que eu consigo ter essa demanda, entender essa necessidade de, não, vou ficar com esse profissional e devo seguir esse caminho? Tá. Essa é uma das grandes questões também, que muitas vezes chega até na dúvida, né, sobre o acompanhamento. É muito comum que no início, justamente como estou falando de um processo de acompanhamento, que alguns desconfortos, né, eles surjam nesse período. Seja em relação a estar dando conta de algumas situações, a estar expondo parte de uma vida que muitas vezes pode não ser facilmente acessada, né, pelas outras pessoas ou até mesmo por aquela pessoa que chega até o consultório. Dito isso, acredito que seja importante ressaltar que um dos pontos importantes é avaliar também essa conversa com o profissional, a experiência que ele tem, né, em relação ao atendimento prestado, né, tirar essas dúvidas, inclusive até para falar desse desconforto. Né? Então, assim, se essa dúvida, se ela existe em relação ao profissional que está te atendendo, ela pode ser exposta dentro de um atendimento psicológico. Né? Então, cabe ao profissional também acolher tudo isso. Né? E se ainda assim, expondo isso, né, falando sobre esse lado, né, a pessoa não conseguir sentir o devido acolhimento ou um direcionamento para esse desconforto que eu estou colocando no quadro do desconforto, aí sim a gente fala numa busca, né, de um outro profissional, ou até mesmo para que esse profissional, quando ele é ético, ele vai encaminhar para um outro, né, sendo um trabalho ético, ele vai encaminhar para um outro colega, um outro profissional, alguém que vá de acordo com a expectativa e também com a necessidade daquela pessoa que chega até o consultório. Né? Então, é essa avaliação, inclusive até prevista no Código de Ética do Profissional da Psicologia, que ele vai prestar os serviços dos quais ele se sente e dos quais ele né, capacitado cientificamente para fornecer. Né? Então, se chega até mim uma demanda da qual
eu não tenho muitas vezes experiência, ou talvez não seja especializado naquela área, né? Eu preciso manifestar isso àquela pessoa que chega até mim, inclusive no sentido de orientá-la, direcionar e até mesmo, né, colocá-la em contato com alguém que possa também fazer essa acolhida. Se isso acontece ao longo do tempo da psicoterapia, né, muitas das vezes o vínculo terapêutico é importante justamente para a manifestação desses desconfortos ou qualquer outra situação que a pessoa possa sentir em relação ao atendimento, ao acompanhamento e à continuidade dele. Tá? Então, a qualquer momento, a intenção é que isso seja, né, dividido com aquele profissional, até para que ele possa dar as devidas devolutivas. Sim. Bom, eu vou chamar os comerciais, depois a gente volta com os benefícios da terapia e entre outras demandas aqui. Até já. Hoje temos várias empresas no mercado de atendimento domiciliar, o que é muito bom, mas a principal cautela que todo familiar deve ter é referência dessa empresa. Os cuidados são geridos por enfermagem, por algum profissional de enfermagem? A enfermagem ela é referência no cuidado, ela é essencial no cuidado. E também se esse enfermeiro dedica-se exclusivamente a este perfil de empresa. É essencial que ele esteja inteiramente disponível para você caso aconteça alguma eventualidade com o seu familiar. E também referência a familiares, né, de outros clientes. É muito importante que você peça esta referência e faça o contato para saber como que foi o atendimento desta empresa na casa daquela referência. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é a Saúde. Cuidar é Saúde. Onde há cuidado, há amor. Estamos de volta. Hoje o tema é psicologia, com a Marisa Pereira. Marisa, quais são os benefícios da terapia? Conte para nós o quanto isso pode transformar vidas, não só da pessoa, mas também da família, né? Fale um pouco sobre isso para nós. Vamos lá. Bom, alguns dos benefícios, né, já acompanhados da psicoterapia, é que ao longo desse processo, como até dito anteriormente, é possível que a pessoa possa se sentir acolhida dentro de um ambiente sem julgamento, de um ambiente onde aquilo não vai estar, né, aquilo que está sendo dito, ou a vulnerabilidade da qual ela estiver vivenciando em algum momento, ou, né, a desconfiança, a hipótese diagnóstica para alguma condição de saúde, ela vai estar sendo cuidada e tratada com o rigor que a psicologia tem enquanto ciência e profissão. Por um outro lado, vemos também que as pessoas podem ter mais conhecimento em relação a algumas situações que muitas das vezes são repetidas ou situações que são mantidas, né, com um nível de desconforto ou de incômodos ou situações que possam ser de difícil solução no cotidiano, né? Algumas delas relacionadas com com as próprias emoções, com os próprios pensamentos. É muito comum que a gente chame isso dentro da terapia de psicoeducação também, desse reconhecimento, de entender, né, a relação das emoções com os seus pensamentos e as suas ações. Né? Então, diante disso, a gente fala de uma maior consciência em relação àquilo que está acontecendo, aquilo que é feito, em situações onde não há, né, isso num geral, mas para pessoas que estejam dentro de alguma questão como depressão, ansiedade ou algum outro transtorno mental, a gente falamos muito no sentido de melhora desses quadros, né? Melhora de sintomas, melhoras e redução ou diminuição, né, desses sintomas que podem surgir ao longo desse período e junto com o acompanhamento realizado com esses profissionais ou, se for o caso, né, quando vem por encaminhamento ou até mesmo quando recebe-se por demanda espontânea que o profissional da psicologia possa encaminhar
a esses outros profissionais para que o acompanhamento seja integral. Né? Então, esse cuidado, né, da saúde enquanto integral e não apenas da gente falar saúde mental separada do corpo. Inclusive, é uma atualização nesse sentido, né, para a gente não falar assim, é só do psicológico, mas o quanto ele é integrado com todas as ações, e também com o meio social e, além de tudo, né, olhar esses aspectos também. Em relação aos familiares, né, a gente fala de ou até mesmo, né, da vida dessa pessoa fora do espaço da psicoterapia, fora do espaço do consultório. Então, ela talvez possa perceber uma melhora em relação aos relacionamentos, em relação às vivências em que ela tem. Então, por isso a psicoterapia é indicada a todas, né, as pessoas em qualquer idade, momento do desenvolvimento, né, ou até mesmo para pessoas que tenham, né, estejam lidando com alguém que está, né, com algum transtorno, seja em relação identificada, né, ou, né, que já está em acompanhamento, seja até mesmo em situações onde, ao longo da vida, essa pessoa possa passar por algumas doenças neurodegenerativas, por exemplo, né, onde a gente fala muitas vezes do Alzheimer ou até mesmo de algumas condições em que a pessoa pode ter esquecimentos, então, ou gerar algumas demandas também para familiares ou cuidadores ou até mesmo outras pessoas do seu meio social. Então, seja por você estar em contato com alguém assim, ou você ser uma pessoa que está passando por uma dessas situações, né, o atendimento é também um benefício ou pode ser, né, tido como um benefício ao longo desse acompanhamento que é prestado. Você, Marisa, citou uma situação que é bem recorrente no atendimento domiciliar, né? As doenças neurodegenerativas não têm cura, são progressivas, e nós temos também uma demanda familiar, onde não tem um processo de aceitação do processo neurodegenerativo, né? Muitas vezes nenhuma compreensão de como essa doença pode evoluir e nem a aceitação familiar daquele processo e o prognóstico tão ruim, né? Então, isso acaba gerando um estresse tanto para a pessoa que está cuidando, o familiar, quanto também, às vezes, para a equipe multidisciplinar, que não compreende as limitações, ou muitas vezes o cuidador traz essa demanda. Eu vou falar um relato de cuidador, não é um relato evidentemente técnico. Ele fala, a família não quer compreender. E não é bem assim, né? A partir do momento que nós temos um portador de neurodegeneratividade em casa, não é só o indivíduo que está doente, sim o contexto familiar. E este é o papel que o psicólogo entra, né? Que é onde pode nos auxiliar para o atendimento, inclusive na equipe multidisciplinar, e para ter um cuidado mais efetivo, né? Então, é muito importante essa compreensão que a partir do momento que temos um caso em casa, devemos procurar um atendimento psicológico. Provavelmente essas pessoas se beneficiariam, né, de um atendimento psicológico, né, passar ou lidar com alguém que está num estágio da vida e até mesmo da condição de saúde, né, que demanda cuidados, que gera, né, algumas outras, algum suporte para a vida diária dessa pessoa, muitas das vezes sim, pode demandar algumas questões para quem está ao redor dela, né, familiares, os cuidadores, né, a comunidade da qual ela convive, né, mas assim, é muito importante a gente, né, frisarmos aqui o quanto esse acompanhamento ele pode ser recomendável, né, e quando o profissional da psicologia está em contato com a equipe, né, muitas das vezes o trabalho pode ser inclusive de reabilitação, né, ele pode ser focado nessa parte com, né, aquela pessoa que está no quadro neurodegenerativo, ou pode ser justamente, né, esse trabalho com os familiares no sentido de grupo de apoio, né, ou até mesmo da própria psicoterapia, que pode ser uma das indicações nessas situações, né, quando se está lidando com alguém, né, em alguma condição da qual o prognóstico pode não ser, seja restrito, né, seja um prognóstico do qual muitas vezes comumente não seria conhecido, né, então até o que inicialmente é uma resistência, uma dificuldade, pode também vir acompanhado dessa falta de informação ou até mesmo, né, de não associar, né, inicialmente aquelas informações que são passadas pelo profissional
com um quadro daquele ente querido, né? Porque você lembra da pessoa pelos momentos em que você passou junto, pelas memórias que foram construídas, né? Por aquele histórico de convivência e não muitas vezes pelo que ela talvez, né, no futuro não consiga ou não possa ou tenha mais dificuldade de realizar. Né? Então, lidar com essas questões e muitas vezes assumir um papel de cuidador pode ser um desafio, da qual, sim, a psicoterapia pode ser um apoio para essa pessoa, para esse cuidador, como também outras formas de atuação dentro do trabalho do próprio psicólogo. Sim, e também ter uma grande consciência, né? Que o psicólogo ele não vai resolver o problema, que muitas vezes a pessoa procura um atendimento em busca de uma solução. Tire esse mito, Marisa, que as pessoas vão procurar um psicólogo e o psicólogo vai resolver o problema. Não é bem assim. Sim, as pessoas chegam até o consultório esperando um conselho, esperando algumas das vezes, né? Esperando essa resolução. Né? Então, por isso é tão importante falar do quanto, né, focando no trabalho de psicoterapia, eu falo de um processo, né? Falamos de um processo, então ele leva um tempo, ele tem algumas etapas, ele tem algum tempo para se chegar àquele resultado esperado. É muito comum também que as pessoas, ou algumas pessoas, entendam justamente o trabalho do psicólogo dessa perspectiva de ser avaliativo, de muitas vezes observar o comportamento e poder dar essa resposta, dar alguma sugestão, dar alguma resolução, né? E cabe ao psicólogo, muitas vezes, unir essas informações, né? Aquilo que a pessoa traz comumente, aquilo que costuma ser frequente, entender algum dessas crenças de comportamento, de como ela reage, como ela lida com algumas situações, para que ela também possa, a pessoa e não o psicólogo, né, entender muitas vezes como ela reage diante daquelas situações e como ela pode, né, mudar ou manter uma situação, ou como ela pode, né, lidar com algumas dessas alternativas. Mas, é claro, não cabe ao psicólogo dar essa resposta, né? Muitas das vezes até o profissional dentro da psicoterapia, né, talvez dentro de uma outra área de atuação, como em casos de avaliação psicológica, de psicodiagnóstico, aí sim, né, a gente existe uma pergunta a ser realizada, né, alguma hipótese a ser investigada. E aí aquilo pode vir a confirmar ou a ser refutado, né? Mas dentro de um processo psicoterapêutico, né, normalmente não é dessa forma que nós trabalhamos. Sim. Vou chamar mais um bloco agora de intervalo e vamos voltar depois falando com produtividade patológica. Até já. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. Como funciona o atendimento domiciliar, né? Para muitas pessoas que precisam ou têm um cuidador por conta, o atendimento domiciliar, além de você ter a segurança de uma equipe fixa ou ao menos uma previsibilidade de ir alguém capacitado para executar as atividades, você tem a supervisão de enfermagem. Você vai ter referência caso você precise de algum profissional, seja um fisioterapeuta, fono, médico ou algum profissional da equipe multidisciplinar, e também a segurança em caso aconteça alguma eventualidade clínica. Esse idoso vai estar assistido, mesmo que seja à distância ou até mesmo seja uma visita do enfermeiro, mas ele estará assistido. Esta é a principal diferença do atendimento domiciliar em uma empresa. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau.
Olá pessoal, estamos de volta aqui com a Marisa Pereira, que é psicóloga, e vamos falar sobre produtividade patológica, Marisa. O que é isso? Bom, talvez ela seja mais comumente vista como produtividade tóxica, mas é justamente, né, alguns dos efeitos que tivemos em relação a algumas condições históricas, né, em relação às demandas de trabalho, organização e principalmente, né, com a vinda da pandemia, com os efeitos da pandemia, né, socialmente falando, um dos fatores que pôde ser observado foi um aumento dessa busca de estar o tempo todo, ou boa parte do tempo, em atividade, né? Estar sempre produzindo, fazendo, lidando, dando alguma resposta para alguma situação, né? Isso, claro, talvez seja reforçado pelas redes sociais, onde nós vemos alguns recortes da vida das pessoas, onde muitas vezes é frisado um ou outro ponto que dá a impressão para quem está do outro lado da tela, de que as pessoas estão sempre fazendo alguma atividade. Elas estão viajando, elas estão curtindo, elas estão aproveitando, estão tirando fotos e comendo em restaurantes novos e lugares diferentes, né? Então, muitas das vezes essa ideia foi fomentada e ela acaba, né, muitas vezes, sendo um dos propulsores para que as pessoas sintam que precisam dar essa resposta, né? Claro, existem algumas condições, muitas das vezes, em relação a administrar trabalho, casa, família, emoções, relacionamentos, né? Então, que acontecem que ao mesmo tempo. Então, de certa forma, né, é uma ideia onde que a produtividade precisa estar em ação, a pessoa precisa estar em produtividade praticamente o tempo todo, né? Então, ela tem muito a ver com, até mesmo, né, com um dos efeitos da pandemia, onde o home office foi instaurado para algumas empresas, algumas pessoas conseguiram trabalhar dessa forma e aí elas passam a dividir o ambiente da casa, que seria um lugar do descanso, né, de maior interação com a família, também com o espaço de trabalho, né? Então, muitas das vezes acaba até não tendo essa divisão muito clara, né? As pessoas acabam trabalhando mais horas, o que deveria ter sido uma adaptação para lidar com o momento, né, onde a pandemia acabou surgindo, solicitando, digamos assim, ainda que sem uma autorização, né, esse afastamento, e o home office foi pensado como alternativa ao trabalho, e ele acabou tendo esse espaço sendo ocupado e sendo disseminado dentro das relações sociais, dentro, né, das casas das pessoas, e muitas vezes também aumentando esse pensamento, né, e essa determinação, muitas vezes, para se manter sempre ativo, sempre em resposta, sempre em produção de algo, né? Com base nisso, já se tem alguns estudos, algumas, né, apontamentos, tanto, né, por exemplo, dos psicólogos organizacionais, como também da própria psicologia no geral, dos atendimentos que chegam até o consultório, de pessoas que chegam em exaustão, né, em burnout, que chegam em algumas condições que são ocasionadas em decorrência dessa lógica, né? Então, elas causam sofrimento, perdas, né? Alteração no sono, alteração de humor, podem também trazer outros tipos de prejuízos, inclusive também no próprio trabalho, né? Na própria produção. E isso vai escalonando de uma forma que o comportamento acaba sendo mais evitativo, né? Então, muitas vezes a pessoa tenta evitar de se tornar uma pessoa que está sempre em produção, sempre produzindo, sempre ativa, né? E ao mesmo tempo essa sensação de não estar dando a devida valorização, não estar ocupando o tempo da forma adequada. Então, até o mesmo momento do descanso, do lazer, um fim de semana, um feriado, acaba não sendo aproveitado dessa forma. Então, por isso até a importância de buscar um apoio profissional em algumas dessas situações, ou até, como eu falei, né, às vezes pode ser que a pessoa, muitas vezes, ela chegue por indicação de algum profissional por ter entrado em alguma situação de sofrimento bem intenso, onde, né, há o burnout, ou até mesmo casos de ansiedade, ou situações relacionadas à dificuldade de continuar, ou até a alteração no sono, que possam afetar o cotidiano e a vida dessas pessoas. Como dosar na sociedade de hoje, Marisa, a tal procrastinação com
Então, o desenvolvimento intenso e a produtividade, porque é uma balança difícil de equalizar, né? Ao mesmo tempo que a sociedade exige que a gente sempre esteja produzindo algo, mesmo em dias de descanso, como equalizar essa conta sem causar um dano mental? Bom, o primeiro passo é o autoconhecimento, né? Então, a partir do momento em que algumas metas, alguns objetivos são traçados, algumas condições também são observadas, seja em relação ao próprio contexto onde essa pessoa está, né, que tipo de trabalho ela desenvolve, qual é o comprometimento, né, em tempo que ela pode destinar a isso. Então, falamos muito realmente até dessa valorização do tempo. Muitas vezes a procrastinação nesses casos, ela até pode surgir como uma forma de sair dessa lógica e muitas vezes até de não lidar com o desconforto de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, né? Então, é preciso identificar, né, se essa procrastinação é de fato uma procrastinação ou um comportamento evitativo, né, para lidar com algumas dessas condições em casos já instaurados de algum sofrimento psicológico, tá? Então, tem essa diferença. Em relação a essa cobrança, em relação a até mesmo essa expectativa, né, que possa existir, né, em relação à produtividade, até mesmo ao desempenho das pessoas, é muito num sentido de se observar e de se avaliar também em relação àquilo que efetivamente está sendo feito com aquilo que é, né, uma expectativa e aquilo que é talvez uma cobrança não, assim, uma cobrança velada, né? Sim. Não é algo que alguém chegue e diga isso para você, né? Ou pelo menos seria mais contornável quando alguém diz, né? Mas quando muitas vezes isso não acontece, fazer essa avaliação, é também fazer essa reflexão nesse sentido e que muitas vezes ele também pode acontecer dentro de um espaço psicoterapêutico, de como lidar com as cobranças, de como lidar com as demandas de trabalho, de rotina, ou até mesmo dos próprios compromissos que a pessoa tem ao longo da vida. Sim. Lógico que o autoconhecimento é o que iria delimitar isso, mas a maioria das pessoas não tem esse autoconhecimento e isso seria altamente perceptível se fizéssemos terapia. Como que a gente consegue dosar ansiedade, cansaço mental, exaustão mental? Aonde que eu consigo dosar? Isso é uma patologia ou é algo do momento e eu consigo dar uma equilibrada? Como que eu consigo delimitar isso, Marisa? Porque eu sei que é muito difícil para a maioria das pessoas, com tanta demanda para se fazer. Principalmente com aquela demanda que eu sempre falo aqui, que é a sociedade sanduíche, né? Que geralmente é a pessoa de meia idade, que ela ainda tem que cuidar de filhos, netos, e às vezes tem a mãe também que precisa de cuidados. Então ela acaba ficando sobrecarregada e tudo mais. Onde que eu vou dosar? Onde eu estou desenvolvendo uma ansiedade por conta da rotina? O que é ansiedade? O que é cansaço mental? O que é exaustão mental? Onde que eu vou... Porque eu jogo no Google, é lógico que vai vir a pior catástrofe possível de doença. E aí, como dosar com tudo isso? Tá. Essa dosagem talvez venha a partir justamente de que todo mundo se conhece em algum nível, né? Tá. Esse autoconhecimento, ele pode ser aprimorado no atendimento psicológico, mas é sempre partido do princípio que as pessoas conhecem onde elas estão se cansando, ou onde aquela situação está de difícil solução, né? Ou resolução. No caso, muitas das vezes dentro, né, pensando nessa parte do atendimento psicológico, isso poderia ser identificado justamente a partir de uma avaliação. Por exemplo, se esse desconforto ele é ocasionado por uma exaustão, essa exaustão está relacionada com o estresse, é um sinônimo de estresse, então existem algumas avaliações que são feitas nesse sentido, né, através de, principalmente clínica, mas existem alguns parâmetros para entender o quando essa pessoa já está, por exemplo, desenvolvendo um burnout, muitas vezes, ou, né, um quadro, né, de estresse. E se isso estiver acontecendo, essa pessoa,
a pessoa é quem vai ter alguma chance de poder transmitir isso ao profissional, né? Então, dosar isso, muitas vezes, parte do princípio de fazer algumas escolhas, de muitas vezes ter que priorizar algumas situações em detrimento de outras. Né? Apesar das cobranças e muitos papéis que são desempenhados socialmente, né, uma das grandes questões é avaliar que muitas vezes são muitos pratinhos para equilibrar ao mesmo tempo. Né? Então, é priorizar aqueles que são realmente necessários no momento, é entender que muitas vezes abrir mão de alguns papéis ou de algumas ações também pode causar, né, essa renúncia ou essa modificação, ou até mesmo a inclusão de outras pessoas que possam, né, ser adicionadas a esse processo. No seu exemplo, né, uma pessoa que muitas vezes pode estar numa meia-idade, cuidando de filhos, de netos, né, dando suporte para algum pai ou a mãe, e além de tudo desempenhar um papel de trabalho, fazer outras ações no cotidiano, ela pode se sentir sobrecarregada? Sim, né? Ela pode encontrar talvez ali algumas, relacionando, né, algumas demandas que ela precisa dar respostas, que ela precisa, né, conseguir resolver de alguma forma, mas ela não precisa estar resolvendo sempre sozinha. Ou ela pode se valer de alguns manejos que são utilizados para lidar com as emoções que aquilo pode despertar, com aquilo que pode ser de mais difícil solução para aquele momento, ou aquilo que pode ser priorizado para aquela situação. Né? Então, essa administração do tempo, das expectativas, de como lidar com esses diversos papéis, eles são explorados dentro de um processo psicoterapêutico, mas no dia a dia, comumente, a gente parte do princípio de ações mínimas, né? De melhoria de qualidade de sono, de atividade física, né? De fazer esse manejo no cotidiano justamente para que esse quadro, né, por exemplo, no exemplo dado, ele possa ser administrado de uma maneira menos, né, uma transição mais tranquila, né, de desempenhar esses papéis no cotidiano. Tá. Exaustão mental é uma pandemia silenciosa, Marisa? Tá, exaustão. Né? A exaustão mental, muitas vezes, precisa ser identificada, tá? Enquanto se trata de uma exaustão, o que são esses sintomas, o que a pessoa, né, identifica no cotidiano dela e como muitas vezes exaustão pode ser um sinônimo ou muitas vezes associado com cansaços ou até mesmo nessas situações, né, com os diversos papéis e até pensando nessa questão da produtividade patológica, como havia comentado. Se ela é tão silenciosa, não deveria, né? Então, assim, muitas das vezes ela pode ser silenciosa durante um tempo, né? Numa situação individual, né? Para aquela pessoa, naquele período em que ela está passando por aquilo, ou até que se identifique de onde aquilo, né? Aquele desconforto e aquelas questões que vão surgindo ao longo do cotidiano estão acontecendo, pode ser que leve um tempo, né? Pode ser que muitas vezes apareça, né? Até um quadro, né, em relação à ansiedade ou em relação a alguma outra condição que precise de uma atenção, né? Então, assim, os desconfortos físicos que ela causa, né, muitas vezes associados a uma taquicardia, associados ao pensamento acelerado, justamente às altas demandas do cotidiano, né, e até mesmo essa função, né, que muitas vezes, dependendo da condição, é colocada para essa pessoa. Como a gente até comentou aqui, muitas vezes de uma forma não verbal, né? Não é colocado de uma forma direta, né? É essa expectativa do desempenho dos diversos papéis e até mesmo como lidar com todos eles. Né? Se a exaustão pode ser esse cansaço, pode ser um primeiro sinal em relação a tudo isso que poderia ser observado. Né? E a partir do cansaço e daqueles incômodos iniciais que podem ter ao longo do dia, que a pessoa não se sentir que está dando conta do que ela precisa resolver, ela já fez algumas administrações em relação ao tempo, em relação, né, às próprias prioridades e muitas vezes ainda assim está se sentindo dessa forma, talvez seja, né, um primeiro passo para procurar um atendimento psicológico.
Talvez seja uma forma também de buscar, né, um apoio nesse sentido, até para entender se a gente está falando de um quadro de exaustão associado a burnout, associado a ansiedade, associado a alguma outra condição de saúde. Tá. É importante ressaltar que terapia é para todas as idades. Sim. Né? Não tem uma restrição. Não tem. Então, por favor. Então, vamos lá, né? Realmente, hoje o atendimento psicológico, ele abrange praticamente todas as idades, né? Então, claro, a forma de trabalho que é realizada, ela é diferente para cada situação. Então, por isso, a experiência do profissional, né, a especialização para aquela área, para aquela conduta, ela é de extrema importância. Né? Hoje o atendimento ele pode ser para crianças, ele pode ser para adolescentes, ele pode ser para as pessoas adultas, para as pessoas que estejam, né, diretamente, né, precisando ou sentindo que seria importante para elas, e até em casos em que ele é necessário, né, em casos onde há a continuidade do atendimento psicológico é de extrema importância para a manutenção da saúde dessa pessoa. Certo. Vou chamar mais um intervalo e voltamos já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva, e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é Saúde. Cuidar é Saúde. Onde há cuidado, há amor. Pessoal, estamos aqui no finzinho do programa Conexões com a Marisa Pereira. Marisa, novamente, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite também. Quero ressaltar aqui o contato dela, caso alguém queira tirar dúvidas desde a formação e até terapia. Com certeza. Né, Marisa? O seu WhatsApp é 11 98785 8732. Correto. E seu consultório fica lá na rua Dr. Basílio Fase 416, sala 1, lá no centro de Franco da Rocha. Isso né? mesmo. O atendimento é presencial e online, né? Online está totalmente regulamentado, não tem problema. Às vezes a pessoa não quer se deslocar até o consultório, então ela se sente mais segura ali atrás do monitor do computador. Não, sim, E esse também é um dos avanços mais recentes, né? Tanto da tecnologia como também do próprio atendimento da psicologia nos atendimentos online. Né? Então, já acontecia há algum tempo e com a pandemia foi mais popularizado, o que permite que as pessoas em qualquer canto, né, que elas estejam, ou até se é uma dificuldade de deslocamento, se é uma questão até de alguma dificuldade em sair de casa, de ir até o espaço do consultório, ela pode sim entrar em contato, né, que eu faço toda a orientação e até mesmo, né, procuro uma melhor forma de conduzir aí, caso, né, seja uma opção para você. Então tá certo. Muito obrigado, Marisa. Repetindo o contato dela, põe na telinha para mim, Paula. 11 98785 8732. Tá? Marisa Pereira. Muito obrigado novamente. Caso você precise
ou ainda está pensando em ter um atendimento preferencial, residencial para seu idoso, entre em contato lá no nosso site edivaldodetoledo.com.br ou cuidariasaude.com.br ou nas minhas mídias sociais, @edivaldo.toledo lá no Instagram. O meu WhatsApp é 11 94007 5391. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por vocês terem assistido e até semana que vem.